dia, paz do Senhor, povo de Deus. Quantos estão felizes com Jesus nessa manhã? Parabéns a todas as mães, nesse dia tão especial, essa dádiva tão linda, que o Senhor deu esse privilégio às mulheres. Então, eu estava buscando e estava lendo que mais ou menos há 107 anos atrás, uma mulher com o nome de Ana Garbes fez o primeiro culto em homenagem ao Dia das Mães no estado da Virgínia. E esse ato, ele trouxe a existência, do Dia das Mães, através dessa mulher. E passou a ser nacional em todo o país, a ser celebrado, estendendo assim a outros países e continentes. Então, hoje, mundialmente, celebramos o Dia das Mães. E mais o que me chamou a atenção foi que Ana Garbes, ela nunca se casou e tampouco teve filhos, mas a vida da mãe dela impactou tanto a vida dela que ela sentiu a necessidade de honrar a mãe dela e demonstrar o carinho, naquele dia. Então, também uma outra curiosidade foi que o Dia das Mães é o terceiro maior venda de cartões. Mais ou menos é vendido em torno de 139 milhões de cartões nesse dia. E é o segundo mais vendido em presentes, perdendo assim somente para o Natal. Então, mais uma vez, dê um aplauso aí a todas as mães, porque vocês são mais do que especiais. Na verdade, cada um que está sentado aí na cadeira é porque saiu de alguma mãe. Então, nós louvamos ao Senhor por isso. Eu quero te convidar a você abrir sua Bíblia em Efésios 6:2. Trago saudação também da Igreja Canaã, lá da Flórida. Não deixe de nos visitar quando vocês também passarem por lá. Apesar de que todo mundo só quer ir para a praia. E eu entendo, gente, sair de lá estava 92. Me enganaram, não trouxe roupa de frio. Quando eu cheguei aqui estava 52. Me enganaram, dizendo que já era primavera aqui, mas todavia, não, está frio ainda. Efésios 6:2 diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Com promessa. Essa honra, ela vai além. Além de ser um mandamento que o Senhor deixou para nós, diz mais, ela vem com promessa. Ela vai além, ela vai de gerações em gerações. Também em Isaías 49:15 diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Que Deus lindo nós temos, Deus deixou um espaço no homem que só Ele pode preencher. Só o Senhor. Apesar de o homem conquistar a fama, ter dinheiro, ter bens, ter o seu cônjuge, ter o seu filho do lado, tudo que ele pode alcançar nesse mundo, ele sempre terá um vazio, e esse vazio só será preenchido pelo Senhor. Nós fomos criados para o louvor da glória dele. Especialmente as mulheres, nós somos doadoras de vida, que leva a essência de Deus. Nós somos o desenho criado pelo próprio Senhor. Cada um de uma forma especial, que não tem forma. Cada um o Senhor criou e jogou a forma fora. Dizem que ao redor do mundo nós temos 7 pessoas, que é bem similar a nós. E o que faz mudar é o DNA e a pupila dos olhos, mas que são super semelhantes a nós. E apesar de ser semelhante, não é igual. Você é especial, criado pelo Senhor. Então daí já começa, você não é um erro. Você não veio do acaso. Cada um que está aqui sentado foi criado para um propósito. E baseado nisso, em Gênesis 29:31, fala a história sobre Jacó, o grande patriarca. Conhecemos a história de Abraão, Isaac e Jacó. Essa história tão conturbada, em que Jacó passou pela frente, tomou a bênção do seu irmão. Conhecemos essa história, usurpou Esaú,
que até então não dava valor a essa herança, a essa bênção, trocou simplesmente por um prato de lentilhas. E o pior foi que Jacó já sabia dessa promessa, e a sua mãe Rebeca também. Por um bom tempo, Rebeca foi estéril até que o Senhor abriu a madre dela, deu a ela o direito de ter filhos. E quando todavia ainda as crianças estavam no ventre dela, o Senhor falou a ela: Rebeca, no seu ventre há 2 nações, há 2 povos. E é engraçado que como o Senhor, Ele tem a visão muito maior do que a nossa. Porque todavia Rebeca enxergava um feto, mas olha só, o Senhor já chamava de nações. Assim são os planos que o Senhor tem para nós, eles são muito maiores do que os meus, são maiores do que os seus. Então, quando chegou o tempo de dar à luz, a palavra diz que Esaú nasceu primeiro e Jacó saiu agarrado em seu calcanhar. Mas é engraçado que o Senhor não nos chama pelo que a gente é, mas por aquilo que Ele nos prometeu. E Jacó e sua mãe Rebeca, eles não entenderam isso. E quando o tempo passou e Jacó cresceu, Rebeca sabia da promessa, porque afinal Abraão havia passado para Isaac. E agora Isaac ia passar para os seus filhos, supostamente seria o filho mais velho que nasceu primeiro. Então Rebeca e Jacó juntou a isso e manipularam e fizeram os planos, que na verdade quem havia já determinado o tempo era o Senhor. Então é como se fosse mais ou menos uma gravidez. A gravidez, no decorrer dos meses, a gente faz um exame, descobre ali o sexo, prepara um enxoval, arruma mais ou menos o que a gente vai precisar, você pensa no nome, mas ele existe um processo determinado pelo Senhor, que geralmente são 40 semanas, 9 meses de espera. E apesar de que você já sabe o sexo, apesar de que o quartinho do bebê já está pronto, você não pode chegar no médico ali com 3, 4, 5 meses e dizer: olha, já tenho tudo pronto, pode tirar o bebê. Porque, na verdade, há um tempo determinado para cada coisa. E foi isso que Jacó não entendeu. E nem tampouco Rebeca, apesar de que o Senhor já havia falado para ela. Então, por mais que esteja tudo pronto, essa mãe ela tem que esperar completar suas 40 semanas, o seu tempo determinado. E quando nós não entendemos isso, o que pode acontecer? Provocar um aborto. E assim no nosso mundo espiritual, assim na nossa vida material, assim na nossa vida que vivemos aqui. Por quantas as vezes nós atrasamos a promessa de Deus, por achar que o Senhor se esqueceu de nós. Mas na verdade há um tempo determinado para cada coisa e o Senhor ele não se esquece de nós. Então Jacó ali manipulou e Esaú trocou a sua bênção. Mas bem conhecemos essa história. Quando Esaú veio e pensou: o que foi que eu fiz? Ali gerou uma guerra. E através dessa confusão entre irmãos, Jacó foi obrigado a fugir para Arã, para Padã Arã. Onde era essa terra? A terra onde Rebeca, sua mãe, foi criada. Então, mais uma vez, Rebeca ali fala: meu filho, melhor você ir embora. Vá para Padã Arã, procura ali o seu tio Labão, e ali você, ao chegar, você fala: olha, você é filho de Rebeca, e ali ele vai te dar abrigo. Ali você pode começar a sua vida de novo, até que a fúria do seu irmão passe. Então, aqui nós entramos na nossa história. Por quê? Porque nós temos que ser o protagonista da nossa própria história. E às vezes nós não entendemos isso. Nós queremos a vida que é de uma outra pessoa. Nós vemos: não, eu gostaria de ter essa vida. Não, eu gostaria de ter esse filho. Eu gostaria de ter essa casa. Esse marido seria o ideal para mim. Mas o que o Senhor quer nos mostrar nesta manhã é que para cada um de nós aqui, Ele tem um plano determinado. Para cada um de nós, quando nós nos colocamos na posição dEle, quando nós entramos e nos alinhamos àquilo que o Senhor tem para nós, porque é o que o Senhor nos diz, que eu sei os pensamentos que tenho para ti, e são pensamentos de bem, não de mal. Os planos que o Senhor tem para nós é muito melhor do que aqueles que a gente planeja para nós mesmos. Então, por ter fugido, ele não levava consigo nenhum dote. E diz que quando ele chegou a Padã Arã, logo ali ele viu quem? Raquel. E quando ele se identificou a quem ele estava buscando, Raquel disse: olha, eu sou filha de Labão. Mas a palavra diz que logo ali Jacó se apaixonou por Raquel.
Né? Então, quando ele chegou e se apresentou a seu tio Labão, ele disse que havia gostado muito de Raquel. Mas ele não havia dote, nós conhecemos a história nos tempos antigos. Para que um homem pudesse se casar com uma moça, ele tinha que apresentar algum dote. Mas Jacó chegou sem nada ali. E ele disse, olha, eu quero muito ter a sua filha para mim, mas o que eu posso te oferecer é trabalho. E ele lhe ofereceu 7 anos de trabalho pela sua noiva Raquel. Só que a palavra diz que quando chegou o dia do casamento, Labão enganou Jacó. Ali eles haviam uma tradição do véu, né? Historiadores dizem que a moça usava um véu um pouco comprido e um pouco escuro, não como esse véu transparente que as noivas usam hoje em dia. E durante o dia ali, Labão deu vinho para Jacó, ele ficou feliz, sabemos que não existiam as luzes que temos hoje, né? E a palavra fala que somente pela manhã foi que Jacó reconheceu que ele foi enganado, né? Então imagina só, agora o enganador chateado por ter sido enganado. Pode ser uma coisa dessa? Né? Imagina só. Então quando ele chegou a Labão e disse, olha, você me enganou. Né? E como diz aquele belo ditado, nós colhemos aquilo que a gente planta. Eu não posso plantar uva e colher maçã. Tampouco posso plantar uma laranjeira e colher manga. Então, tudo aquilo que a gente semeia um dia, lá na frente a gente coleta elas. Então, Labão se justifica a Jacó e dizendo, olha, Jacó, é que na verdade o costume do nosso povo é o seguinte, a gente não casa mais nova antes de casar mais velha. Só que a gente tem que lembrar que Jacó já estava em Padã Arã há 7 anos. Então, na verdade, não era bem que era um costume da região, porque sabemos que era uma região pagã. Ali foi uma região onde se misturou com outros deuses. E o pai de Abraão misturou os seus deuses e já não servia mais ao Deus vivo. Então, não podemos afirmar ali que exatamente aquela região era a tradição. Mas Labão, para se livrar de Jacó, assim ele disse, mas não tem problema, se você quer ter a minha filha Raquel, tudo bem. Deixa passar 1 semana de bodas, que assim é a tradição, 7 dias de festa. E assim que passar os 7 dias, você tem a sua noiva Raquel. Mas tem uma condição. Você trabalha para mim mais 7 anos. Então imaginem vocês. Foram 14 anos trabalhando de graça para seu tio Labão. Para ter a mulher que ele tanto amava. Mas entra Lia nessa história. E é sobre essa mãe que eu quero falar com você nesta manhã. Né? Porque Lia agora ela teria que dividir, né, o seu esposo com a amada mulher dele, Raquel. Eu sei que muitas pessoas, quando lê essa história, logo afirma e blasfema até mesmo contra Lia, dizendo, olha, ela foi uma traidora, ela sabia que Jacó gostava de Raquel. Mas, na verdade, a gente tem que lembrar que naquela época a mulher não tinha voz. Na verdade, a mulher só servia para gerar filhos. E quanto mais filhos ela gerava em um matrimônio, mais abençoada ela era considerada. Então, independente se Lia recusasse, ao que eu acredito que Lia também amava a Jacó, ela não podia tomar essa decisão, porque essa decisão foi tomada pelo seu pai. Né? Então, vendo Deus que Lia era desprezada, o Senhor abriu a madre, mas Raquel permaneceu estéril por um bom tempo. Então, nesta manhã, meu irmão, é uma manhã de cura. É uma manhã de cura. Sabe por quê? Porque nesses dias a gente celebra muito o Dia das Mães. Mas sempre tem aquela pessoa que nunca conheceu sua mãe. Sempre tem aquela pessoa que não foi criado pela sua mãe. Sempre tem aquela pessoa que talvez foi desprezado pela sua mãe. E o Senhor é incrível como Ele cuida de cada um de nós. É incrível como Ele cuida de cada um de nós. E durante a semana, quando eu conversei com os pastores, foi esta palavra que me veio no meu coração. Cura. E lendo esse texto pela madrugada, eu entendi que mesmo em um dia especial, nós precisamos de uma cura, de um bálsamo que só vem do Senhor. Então, quando o Senhor abriu a madre de Lia, diz que o seu primeiro filho, Lia deu o nome de Ruben, que em hebraico significa, eis aqui um filho, olha o meu filho, olha para mim. E o papel dela era gerar filhos, mas ela achava que gerando filho,
Jacó ia amá-la. Então, quando nasce o seu primeiro filho, o seu primogênito, ela diz, olha para mim, aqui está o meu filho. Mas não teve muito sucesso. Jacó, todavia, amava a Raquel. Né? Então, quando nasce o seu segundo filho, Simeão, ela diz, olha, ele vai se chamar Simeão, porque em hebraico significa escuta-me. Mas mesmo ela dando esse nome e achando que dessa vez pelo segundo filho, Jacó ia olhar para ela, não teve muito sucesso. Daí veio o seu terceiro filho, e todavia o Senhor mantinha a madre de Raquel fechada. E quando Lia teve o seu terceiro filho, ela colocou o nome de Levi, que em hebraico significa une-te a mim. Mas mesmo colocando esse nome, une-te a mim, Jacó tampouco se uniu a Lia. Né? Então pensou Lia que, já não tem mais jeito. Eu tenho tentado de tudo, eu tenho dado filhos a Jacó. E tampouco ele se importa comigo. Agora você imagine o coração daquela mãe, que aguentava a murmuração, talvez ouvia os servos dizer, não, ela juntou com o pai, trapaceou, ela está tendo mais do que merece. Imagine a depressão dentro daquela mulher. Imagine o espírito dela abatido como andava. E apesar de ter os seus 3 filhos, a Bíblia diz que todavia o coração de Lia estava fechado. A tristeza era grande na sua vida. Só que por um outro lado, Lia queria o que Raquel tinha, que era toda a atenção, todo o amor de Jacó. E pelo outro lado, Raquel queria o que Lia tinha, que era ter filhos. Então tem um dia que Raquel fica tão apavorada, tão estressada com essa situação com o passar do tempo, que ela chega a Jacó e disse, olha, eu quero ter filhos. E Jacó responde a ela, por acaso sou eu Deus para poder decidir isso que você quer ter filho e assim você vai ter? Isso não depende de mim, depende de Deus. Então Raquel tentava a qualquer modo ter filhos, gerar filhos, porque só assim ela seria uma mulher completa. Enquanto Lia gerava filhos, mas tampouco se sentia completa, porque não era amada pelo seu esposo. Então Lia, ela não era uma mãe confiante em Deus. Por quê? Porque ela tentava fazer tudo para cativar o seu amado. Ela tentava tudo para ter os seus sentimentos em dia. E tampouco ela conseguia exercer confiança no Senhor. Porque, como eu disse, aquela região era a região pagã. Lia talvez só ouvia falar do Deus de Abraão, porque conhecemos essa história. Abraão saiu da terra dele, saiu da parentela, mas ele teve tanto sucesso, o Senhor o abençoou tanto que o seu nome se expandiu por todos os lugares. Quando Lia soube que Jacó então vinha dessa descendência, ela passou a ter interesse por quem era esse Deus. E eu acredito que ali ela trocou o seu coração e disse, eu já não quero mais servir a esses deuses, eu quero servir ao Deus dos deuses, ao Deus de Abraão. Então, com o passar do tempo, a palavra diz que Lia outra vez mais engravidou. Só que aqui vem uma observação, que Lia, por não ser confiante todavia em Deus, ela tentava fazer tudo para cativar os sentimentos do seu marido através dos planos delas. E o Senhor diz nessa manhã, quantas vezes tem mães assim, que acha que se engravida pode fazer chantagem no seu relacionamento, pode fazer chantagem no seu casamento. E o Senhor diz, não foi para isso que eu abri a sua madre, não foi para isso que eu te dei filhos. Eu te dei filhos, foi para você segurar a sua relação comigo. Você é uma doadora de vidas. Então vocês imaginem só que quando Lia teve esse sentimento e que ela entendeu ali que havia algo muito maior, que era o Deus dos deuses. Então o Senhor nos ensina nessa manhã, não lute com suas armas. Né? Não lute as suas batalhas com as suas armas, conecte-se com o céu, conecte-se comigo. Né? Não peça a homens aquilo que só Deus pode te dar. Né? Então existem mães, meu irmão, que se importam mais com seus próprios interesses. Nós vemos hoje no nosso dia a dia, mães que competem com filhos. Quantos casos a gente vê? Que roubou o namorado da outra, né? Que quer ter a beleza, quer acompanhar até mesmo a mesma idade se pudesse. Nós vemos essa competição hoje em dia. Aqui na igreja não tem não, mas lá fora tem. Não, aqui não tem. Né? Então a Bíblia nos fala em 2 Reis 11 de uma mulher chamada Atalia. Quem era Atalia? Filha de Jezabel, gente. A diabinha Jezabel.
Né? Então, uma mãe tão ruim feito Jezabel, lógico que ela não ia ter filhos bons. Então, é engraçado que meu pai sempre dizia que a Bíblia é um manual e que nela a gente encontra tudo, e de fato encontra mesmo. Né? Então, aqui a palavra do Senhor nos diz que Atalia, ela era uma filha tão ruim quanto a sua mãe. Porque Jezabel, né, a esposa do rei Acabe, Atalia, que era casada com o rei Jeroão, só que diz que o rei morreu. Então, o seu filho, Acasias, passou a reinar. Só que com o passar do tempo, o rei Acasias também morreu. Só que o rei Acasias tinha filho. E a gente sabia que quando o rei morria, ali, quando o filho crescia, o mesmo novo, ele já entrava no trono. Então, o que fez essa avó tão amada? Ao invés dela manter os filhos, manter a geração, sabe o que a Atalia fez? Mandou matar todos os netos. Né? Mandou matar todos os netos para reinar e possuir o trono. Então, imagina, a Atalia mandou matar a família real. A descendência, sabe qual era essa descendência? Quase que a descendência de Davi foi extinta. Só que aí, eis a questão, e entra o Senhor na sua vida também. Que por mais que a sua mãe não te quis, o Senhor sempre manda alguém. Ele manda um vizinho, ele manda uma avó, ele manda uma tia. E nessa história diz que foi o Senhor levantou uma tia, a própria irmã de Acasias, a própria filha de Atalia. Ela pegou o filho mais novo e escondeu na sua recâmara. Por quê? Porque a Atalia estava tão louca para conseguir o trono, que ela não teve dó, ela mandou exterminar todos os netos. Todos os netos. Então Deus sempre levanta pessoas para cuidar daquele escolhido. E você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido do Senhor. Né? Nós somos escolhidos, nós não somos órfãos. Nós somos filhos de Deus. E o Senhor jamais se esquece de nós. Né? Então nós não fomos criadas para abortar. Se hoje aqui há esse pensamento no coração de alguma mãe, não faça isso. Por mais que você não queira o seu filho dê a doação, você foi chamada para dar vida. E lembre-se, um dia o Senhor vai cobrar por isso. Então nós fomos criadas para dar vida. Então hoje nós atamos e repreendemos esse espírito de Atalia, esse espírito de morte no meio do nosso povo. Nós fomos criadas para ser como Eva, gerar vidas. E não como Atalia, gerar morte. Eu sei que a história de muitos, como eu disse desde o início, talvez não seja aquela melhor história. Eu sei que essas marcas doem muito, mas não deixe que Satanás tenha autoridade de rotular quem você é. A palavra do Senhor nos diz que se o Senhor nos perdoou, nós somos livres. Então esqueça o seu passado, nós não somos definidos pelo nosso passado, nós não somos definidos pelos nossos comportamentos, né? Nós não somos definidos pelas nossas percas, problemas, sentimentos, circunstâncias e fraquezas. Não, nós somos filhos de Deus, porque a palavra diz que nós já não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus e se você hoje tem a oportunidade de estar aqui, é porque o Senhor tem um plano na sua vida. A palavra diz que nós fomos criados à imagem dele, amém? Então não deixe o seu passado te governar, meu irmão. Se Jesus te libertou, você é livre. Diz aí, eu não sou vítima. Não, eu não sou vítima. Né? Em João 8,36 diz, se pois o Filho vos libertar, esse verdadeiramente serás livre. Se você é livre, dá um amém aí. Né? Então o Senhor, Ele nos conhece por dentro e também por fora. E nessa manhã Ele quer começar a te sarar de dentro para fora. Nós, seres humanos, somente enxergamos a nossa capa. E às vezes a gente usa essa expressão tão feliz. Mas só Deus sabe como a gente está por dentro. Então eu sei que sempre nesse dia há pessoas feridas. E por mais que você não conheça ninguém que está aqui, você conhece um vizinho, você conhece um colega de trabalho. Leve essa palavra para ele, diz, você é amado pelo Senhor. Como diz em Isaías 49,15, ainda que essa mãe se esqueça, eu todavia jamais esquecerei de ti. Então o Senhor está aqui nessa manhã para sarar. O Senhor está aqui para te dar estratégias para sarar outras pessoas. E quando nós repetimos as mesmas provas, significa que nós não estamos aprendendo. Então a gente não pode ir para uma faculdade e fazer uma prova de kindergarten.
Nem tão pouco eu posso chegar em um kindergarten e dar uma prova de faculdade. Porque para cada tempo o Senhor nos prepara para passar por ela. Então, todas as vezes que nós passamos uma prova, nós aprendemos algo nela. Só que, na verdade, também que quando nós repetimos as mesmas provas, é porque nós não estamos aprendendo. E foi assim com Lia, seu primeiro filho, seu segundo filho, seu terceiro filho. Nada mudou na vida dela. Só que o desespero de Lia pela aceitação de seu marido era tão grande, tão evidente, que com o nascimento de cada um dos seus filhos, Lia sempre tentava a mesma coisa. Só que a palavra diz que Lia engravidou pela 4ª vez. E quando ela teve o seu filho, um outro varão, ela colocou o nome de Judá. E sabe o que significa Judá? Dessa vez, adorarei ao Senhor. Através do 4º filho de Lia, a vida dela foi mudada. Porque o Senhor trabalhou na vida dela foi de dentro para fora. Então, como muda a vida quando a gente coloca a gente centralizado na presença do Senhor? Como muda a nossa vida quando nós dizemos, Senhor, aqui eu dou o meu volante do meu barco. Agora é o Senhor quem guia, é o Senhor quem rema, não sou mais eu, é o Senhor. Como muda? Porque através do 4º filho de Lia, ela disse, olha, dessa vez vai se chamar Judá. E como Judá se destacou entre os seus 3 primeiros irmãos. Tudo porque uma mãe tem o poder de abençoar a vida do seu filho. Um pai tem o poder de abençoar a vida do teu filho. Então, toda vez quando você fala, menino, abençoado. Né? Porque nós sabemos que no mundo espiritual isso é muito forte. E às vezes as nossas maldições como pais a gente não carrega. Mas em Jeremias diz que os pais comeram uvas verdes, mas os filhos ficaram com os dentes embotados. Tem hora que por causa de uma maldição que como um pai e uma mãe lança na vida dos seus filhos, lá na frente é seus filhos quem coleta, meu irmão. Então nessa manhã que o Senhor traga sabedoria sobre a vida de cada pai, de cada mãe aqui. Porque os dois têm a mesma função, de criar e de gerar também. Porque apesar da mulher quem carrega a criança, o pai tem um papel fundamental. Então independente se você não foi criado com o seu pai ou com sua mãe, você tem o poder de mudar essa geração. Você tem o poder de transformar essas vidas. Então a gente tem que lembrar que a dor, às vezes, ela nos prepara para o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Né? Então, quando nós passamos por esse deserto, é somente para nos capacitar. E Lia, a palavra diz que Lia foi mãe de 6 filhos e uma filha, Diná. Né? Dos filhos de Jacó, somente uma menina, Diná. Então, ajudando assim a completar, né, a promessa de uma grande nação que o Senhor havia dado a Abraão. Né? E os primeiros 4 filhos de Lia foi as tribos mais velhas de Israel. Então, imagina o papel fundamental que o seu filho tem para as próximas gerações. Imagina o papel fundamental que uma mãe tem em guiar um filho na presença do Senhor. Apesar de Raquel ter sido a amada, vocês sabiam que foi Lia quem foi sepultada na caverna onde estava Abraão, Sara, Isaac e Rebeca. E quando Lia morreu, ela foi para essa mesma caverna de Macpela. Raquel morreu e ficou a caminho de Belém. Então as promessas do Senhor, apesar da gente não enxergar às vezes, no tempo determinado, ela se cumpre em nossas vidas. Então Lia entrou na história como uma das mulheres edificadoras da casa de Israel. Então não importa que as pessoas julguem ou te chamem. Lembre-se, você não é vítima. Você é filho de Deus, escolhido por Ele, que independente do processo que você está passando hoje, que você não enxerga as suas circunstâncias melhores lá na frente. Lembre-se que o Senhor tem um propósito para cada um dos seus filhos. Então quem te deu a vida foi Deus. E Ele é quem tem autoridade de identificar quem você é. Independente do que aquilo as pessoas te julgou no passado, independente de quem falou que você não ia adiante, independente de quem disse que você só era mais um na multidão. Não,
Cada um que está ocupando essa cadeira aqui nesta manhã é porque o Senhor tem um propósito de vida para você. Então, nesta manhã, que o Senhor te abençoe, te guarde, continue derramando sobre cada vida aqui paz, prosperidade, bênçãos. Que toda manhã você declare: a minha casa será uma casa de bênção. A minha casa será um lar de paz. Os meus filhos crescerão, terão raízes profundas na presença do Senhor. Independente do que você viveu no passado, independente do que os seus pais viveram, se as gerações deles foram amaldiçoadas, hoje você está aqui tendo a chance e recebendo a palavra da graça, a palavra da mudança, a palavra de dizer: não, para as minhas próximas gerações, os meus filhos serão melhores do que eu fui. Aquilo que eu fiz, os meus filhos farão muito mais. Cada pai, cada mãe, e mesmo quem é solteiro aqui, que ainda não tem filhos, mesmo quem não possui filhos, mesmo quem não pode, como eu disse, o Senhor sempre levanta uma tia, o Senhor sempre levanta um vizinho, uma avó. E apesar de não ser o biológico, a mãe, mas é uma mãe de coração, uma mãe que o Senhor coloca do lado e que o Senhor abençoa tão quanto como se fosse. Então lembre-se, você é amado pelo Pai. Você é querido, o Senhor nunca se esquece de nós. Então nesta manhã tem alguém que não experimentou esse amor infinito do Senhor. Tem alguém que diz: olha, eu quero uma mudança de vida, eu quero ser melhor a partir de hoje. Eu quero aceitar esse Deus que até então eu não conhecia, que existia alguém que me amava tanto assim. Tem alguém aqui nesta manhã que quer aceitar ao Senhor? Tem alguém aqui que quer voltar para o Senhor? Não tenha vergonha, aí do seu lugar mesmo você levanta a sua mão no sinal de rendição. Porque a palavra do Senhor diz que amém, que o Senhor te abençoe. Que quando nós levantamos as nossas mãos em rendição a Ele, a nossa vida muda. Nós já não somos escravos do medo, nós somos filhos de Deus. Então eu quero te levantar agora, levante adorando ao Senhor. Todas as mães, todos os pais, todas as pessoas que estão aqui, levante-se agora e diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor me deu essa oportunidade de estar aqui ouvindo a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque todas as maldições que foram lançadas na nossa vida, nós hoje atamos e repreendemos. E dizemos: minha vida será melhor. Minha vida será melhor. Obrigado, Senhor, obrigado por esta manhã, ó Pai. Senhor, derrama o Teu bálsamo sobre cada vida nesta manhã. Oh, aleluia, derrama o Teu bálsamo, Pai, derrama a Tua cura, Jesus. Derrama a Tua cura sobre cada coração, Senhor. Pessoas que chegaram hoje aqui pesadas, Jesus, que elas saiam leves, ó Deus. Porque a Tua palavra diz que Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. E aonde o Teu Espírito está, ali a liberdade, Senhor. Nós declaramos agora a liberdade para a vida dos Teus filhos, Senhor. Satanás não tem mais poder e autoridade, ó Pai. Porque todos que estão aqui vão dizer a partir de hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim como Lia um dia entendeu, Jesus, assim como Lia um dia entendeu que dessa vez adorarei ao Senhor. Que nós possamos sair daqui, Jesus, com essa confiança, com essa certeza, ó Pai, que adoraremos ao Senhor acima de tudo, acima das nossas circunstâncias, ó Deus. Declaramos vida, ó Pai, em cada casa agora, Jesus. Filhos, ó Pai, que estão mortos aí no mundo, que o Senhor ressuscite e traga para a sua casa, Senhor. Traga liberdade nesta manhã. Traga liberdade nesta manhã. Porque a Tua palavra diz que o Senhor veio para libertar os cativos. E nós levantamos as nossas mãos nessa manhã para dizer: nós somos livres em Ti, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e guarde infinitamente. Obrigada.